Opa! É comigo mesmo, no Diretoria FC, no canal Nosso Futebol. Estamos chegando para mais um programa semanal, com toda a diretoria reunida aqui ao meu lado. E hoje com convidados super especiais que você já vai tomar conhecimento. Mas antes, os destaques iniciais. Ele chegou, ele está de volta. Mas se eu não chamar o chefe da diretoria, eu levo o cartão amarelo ou cartão vermelho. Então é você, Lulinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, olha aqui, você abriu com o slogan do Antônio Porto, é comigo mesmo. Porto dizia, sim, é comigo mesmo, em um Brasil de audiência. Mas ele não tem, com a intimidade, pode me chamar de brother. O Porto já autorizou, falou que você pode usar e depois é que ter uma conversa contigo. Antônio Porto. Deixa eu chegar lá no céu, que aí eu converso com ele, porque ele já foi, né? Ele já fez passagem. Por falar em fazer passagem, a passagem foi muito cara. Eu imagino, para conhecer toda a Europa, começando por Portugal. Mas ele está de volta para nossa alegria, para nossa felicidade, o nosso correspondente internacional, Antônio Carlos Duarte. Ai, que saudade, Toninho. Oi, Serginho, tudo bem? Um abraço para todo mundo aqui do Diretoria. Também estava com saudades aí de bater esse papo com o pessoal. Foi um período bem bacana e a gente já voltou com o Campeonato Estadual, né? O Campeonato Estadual agora já tendo um ritmo diferente. Agora os times principais já começam a aparecer e aí dá uma motivação totalmente diferente para os torcedores, né? Com certeza. A elite do futebol carioca, a cavalaria, como diria o Apolinho, que também está lá com Porto no céu, nos abençoando, diria, agora os clubes cariocas, os grandes clubes vão colocar a cavalaria, tá chegando aí. E para variar, nós temos sempre grandes convidados. E hoje, além de um internacional que já o Toninho vai trazer para nossa alegria aqui no Diretoria FC, nós temos aqui no estúdio o prazer imenso de uma das vozes que eu tenho certeza absoluta vocês vão gostar, porque ele realmente sabe se comunicar, sabe mandar muito bem, tem experiência, trabalha em várias áreas e, por acaso, também no futebol. E ele tem sempre uma estrela solitária para brilhar. Muito prazer para quem não te conhece, mas nós te conhecemos, mas o prazer é de recebê-lo aqui no Diretoria FC, jornalista, radialista, produtor, chefe, Jorge Ramos. Dublador também. Dublador? Dublador. Ah, então ele vai dublar o Luiz Carlos Silva nesse programa, hein? Eu quero ele dublando Luiz Carlos Silva no programa, hein? Olá, Sérgio, Antônio Carlos, Lula e a todos que estão ligados aqui no Diretoria. É um prazer estar com vocês, né? Eu me sinto honrado e poder dividir esse espaço aqui com vocês, falar um pouco de futebol, falar desse campeonato carioca que começou a meia bomba, ou talvez até menos que meia bomba, mas de qualquer maneira é muito bom estar por aqui. Que bom, bom também estar com o Brinquinho, nosso Jorginho e também com o Sherlon, e você tem essa qualidade, a plástica do programa que todos estão acostumados. Ô Lula, cadê? A bola tá solitária, tá parecendo a bola do náufrago. Tá abandonada. Tá abandonada a bola? Rapaz, não tem mais o dono da bola, Toninho. Cadê o dono da bola? Sumiu? Sumiu, o dono da bola sumiu. Vem cá, e a rainha? Também sumiu a rainha? Também, a rainha hoje a rainha tá feliz. Por quê? A rainha tá feliz. O que houve? O filho foi no Sisu lá, conseguiu. Parabéns. Dia episódio, o filhão, parabéns. Parabéns aí pro filhão. Que alegria. Passando pra UFRJ. Muito Cinema? Legal. Cinema. Vai Vamos ser ter o novo Walter Salles aí, quem sabe no futuro, né, Lula? Essa turma Ainda aí, estou aqui. eles que se cuidem, que tá vindo uma fera aí pro cinema brasileiro. Com certeza. Né? E ele diz, né, e ele tá falando, ainda estou aqui. Como é o nome do filho dela? A gente elogia e ninguém sabe qual é o nome dele. É porque a gente não tem tanta intimidade, mas daqui a pouquinho a gente vai tentar saber aqui. Agora, Toninho, já você vai trazer um convidado super especial. Eu só queria atualizar aqui os resultados da rodada do Campeonato Carioca. Quinta rodada, o Flamengo derrotou a equipe do Volta Redonda por 2-0. Esse jogo foi no estádio Mané Garrincha. O Maricá empatou com o Sampaio Corrêa em 2-2 no clássico da região dos Lagos. Toninho estava falando que foi um golaço, né? Segundo do Maricá. Segundo gol do Maricá foi lindo. Fora da área, um canudo que o goleiro nem viu.
Maricá sendo a surpresa até aqui do campeonato, também o próprio Sampaio Corrêa fazendo uma boa campanha, Nova Iguaçu, Volta Redonda, os chamados pequenos deitando e rolando até aqui, mas acho que a sopa vai acabar, hein? A sopa vai acabar porque a cavalaria tá chegando aí. Kleber Andrade, que jogo chato, gente. Madureira e Fluminense, Lula, foi duro de assistir e duro de se trabalhar nesse jogo 0-0. Ainda bem que eu não trabalhei nesse jogo, né? Tava fora, eu tava no outro jogo do Botafogo com o Bangu, que também não foi nenhuma maravilha. Jorginho tava nesse jogo, Jorge? Eu tava no jogo do Botafogo, e também não foi essa maravilha, mas pelo menos 2 gols aconteceram. Inclusive o segundo gol foi um gol de conjunto. E aquele baixinho aí, rapaz? Aquele baixinho, cara, do Botafogo. O Vitinho? Não, o outro, que fez a jogada, inclusive, do segundo gol do Botafogo, Rafael alguma coisa, o pequenininho do Botafogo. Vê a sua súmula aí que você agora vai me passar rapidamente. O Botafogo venceu pelo placar de 2-0, a equipe do Bangu, esse jogo foi no estádio Newton Santos. Rafael Lobato. Esse jogador, se eu sou o responsável hoje para subir alguns jogadores que conseguiram se destacar nesse time alternativo do Botafogo, eu levo esse menino, hein? E o Cauê, que ele começou no banco, ninguém entendeu, e ele entrou no segundo tempo e também participou de jogar. Tem qualidade, é um jogador que certamente estará entre o elenco principal do Botafogo nessa temporada de 2025. Vasco derrotou a equipe do Portuguesa por 4-1. Vasco tá dando caldo, hein, Toninho? Sim, Vasco, e ontem dos 3 jogos foi o melhor, sem dúvida alguma. Primeiro jogo do Carrilho lá no São Januário. Mas o time também andou ali no início do segundo tempo. Ficou muito no aguardo ali da equipe da Portuguesa, depois só na reta final, aí foram 2 gols de rompante, aí fazendo terceiro e quarto, que deu. Mas o time do Vasco ontem me pareceu ser um time que estava mais ligado no jogo. Coutinho pode jogar com o Paier, né? Mas a gente não sabe, né? Porque o Carille ainda não botou, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, depois o goleiro da Portuguesa. Bruno. Eu quero só alertar aí pra galera que ama futebol, o Campeonato Paulista agora você pode acompanhar também no Nosso Futebol. Opa, tá? que beleza, Lula. Você vai nos canais, você que tem Claro, tem Sky, você vai lá no streaming e vê lá, tem um valor a ser pago, né? Então o Nosso Futebol também com o Campeonato Paulista, o chamado Paulistão. Que beleza, que grife. E quem quiser nos acompanhar, podemos passar agora os canais? Vou passar depois. Agora você não quer passar nada? Nada, agora não passa nada. Nem com o nosso convidado aqui não passa nada? Vamos trabalhar, Sérgio. Vamos trabalhar, beleza então. A classificação do campeonato, vocês querem saber? Eu falo rapidinho então. Só tem pequeno, hein? Maricá tem 11, Volta Redonda tem 9, Vasco tem 9, Flamengo tem 7 e o Nova Iguaçu tem 7. O Botafogo é o 6º com 6 pontos, Portuguesa 6 pontos, Fluminense 6 pontos, Sampaio Corrêa 6 pontos, Boa Vista 5, Madureira 5 e o Banguzão, hein? Apenas 1 ponto. Antônio Carlos Duarte, já vamos voltar, vamos debater com o nosso convidado Jorge Ramos, da Roquete Pinto, hein? Você ouviu falar? Não? Então comece a gravar, por favor, o nome da Rádio Roquete Pinto Jorge Ramos. O Brasil conhece, rapaz, o Jorge Ramos, o Roquete 94, trabalhei lá. Mas alguém pode estar distraído. Um som espetacular da Roquete, tem uma programação maravilhosa, tem muita gente amiga nossa lá, a Ermelinda ainda tá lá? Tá, Ermelinda, Rita. Americana, Nossa, né? Pro América. Ela é a torcedora do América. Ela e o Walter né? Salles. Mas vamos lá, toca aí o programa aí. Eu toco sim, porque daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco mais do Campeonato Carioca, vamos trazer novidades. Flamengo está trazendo reforço internacional, Botafogo recusou mais uma proposta para o Igor Jesus, Vasco da Gama está valorizando e renovou o Ryan. Ryan foi vítima de racismo, hein? Na seleção sub-20. Que vergonha a seleção sub-20. Antônio Carlos Duarte, nós temos um convidado internacional e temos uma pauta super diferente aqui no Diretoria FC. Quem é o seu convidado, Antônio Carlos Duarte? Vamos então aqui tentar explicar, vamos explicar aqui para todo mundo o porquê dessa entrevista. O nome dele é Ricardo Henriques, ele tem 40 anos, joga na equipe chamada Santeria, que é um time como se fosse, numa comparação, a 4ª divisão do futebol de Portugal, do futebol brasileiro. Eu tive o prazer de assistir há uns 15 dias um jogo dessa equipe,
que é num campo de gramado sintético, o gramado do estádio deles é sintético. Tapetinho? Tapetinho também, gramado sintético. E o porquê de trazer? Curiosamente, ele tem 40 anos e é o artilheiro do campeonato da divisão dele, né? Com 10 gols. 40 anos. O Cristiano Ronaldo, que é português também, fará 40 anos agora no início do próximo mês, no mês de fevereiro. O Cristiano Ronaldo renovou o contrato dele com o Al Nassr. Ele vai receber aproximadamente 200 milhões de euros ano. O nosso convidado, o nome dele é Ricardo Henriques, mas ele é conhecido no mundo do futebol por Flash. Ele tem 10 gols, tem 40 anos, mas não ganha 200 milhões de euros também, com certeza. Ou seja, ele trabalha durante o dia, vai treinar à noite, às vezes por volta de 8h30, e agora com frio, né? Estamos no inverno em Portugal e na Europa de uma maneira geral. Estamos no inverno. Vai treinar às vezes com 2, 3 graus de temperatura e no outro dia de manhã tem que trabalhar de novo para no outro dia, para naquele dia à noite treinar e vai ir sendo assim. E os jogos normalmente acontecem sempre aos domingos à tarde. Ô Flecha, eu queria saber de você o seguinte: dá para comparar o Flecha com o Cristiano Ronaldo ou é difícil ou é só na idade mesmo? Não, só mesmo na idade e no gosto e na paixão que temos pelo futebol. Em termos de números é abismal e com certeza o Ronaldo merece tudo o que tem porque trabalhou e lutou muito por isso, e eu luto pelo meu clube, que é a minha realidade. Pena não ter chegado mais longe, mas o que nos move aos dois aos 40 anos é a paixão que é o futebol. Só quem gosta de futebol e entende o que é o futebol sabe o que, mesmo trabalhando das 6 da manhã até às 18 da tarde ou às 19 da tarde, e ir treinar às 21 até às 22h30 e no outro dia sucessivamente, a semana toda, e jogar ao domingo, sabe que isso só é possível se tivermos uma coisa que é a paixão pela redondinha, pelo futebol. Já agora aproveito também para agradecer o teu convite. Foi um gosto de ter conhecido pessoalmente, e aí ao elenco pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido pelo futebol brasileiro e não só. Ô Flash, a pergunta que não quer calar, por exemplo, a gente sabe que tem muito, você é um pouco mais veterano, já tem 40 anos, mas a gente tem outros jovens ali, né? Na equipe também, na equipe que vocês chamam de seniores, né? Que é a equipe profissional, né? do Santeria. Esses meninos também trabalham? Como é que eles também vão trabalhar? Ou eles estudam e jogam? Como é que é também esse outro, o restante do elenco, né? Não, o restante o mais novo ainda estuda, está na faculdade, e o que eu digo a eles é que os estudos fazem falta, mas se tiverem a oportunidade de chegar mais à frente, há que trabalhar e agarrar a oportunidade que é-lhes dada para poder dar o salto. A dificuldade é muito grande, ou seja, a gente vê que, logicamente, quando a pessoa vê o salário que determinados jogadores recebem por jogar, por exemplo, e a gente faz uma comparação aqui com Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, que são os 3 principais clubes de Portugal, né? Existe, principalmente os jovens, não é o teu caso, mas os jovens, por exemplo, eles almejam ali aparecer de uma certa forma, terem uma divulgação, para quem sabe poder chegar aí um pouco mais à frente, subir um degrau, chegar a um clube desse nível, ou a realidade é bem diferente e eles têm que jogar mesmo com a realidade que tem, que é o campeonato chamado Campeonato Distrital? Não, eu penso que hoje em dia a divulgação dos jogos e a classificação também da equipa onde estão inseridos também ajuda muito os olheiros a ver os jogadores nessas divisões, e hoje em dia eu penso que esteja mais fácil de chegar a uma segunda, uma terceira liga a nível nacional, a nível português, o campeonato português. Penso que é mais fácil, hoje em dia é mais fácil por tudo e mais alguma divulgação que possa ter. Os jogos são filmados até a nível de quarto escalão aqui, são filmados,
Tem muita gente do futebol a ver os jogos aos domingos, mesmo no quarto escalão. E eu fui à prova disso pelo seguinte, porque eu tive assistindo um jogo em que o Santeria venceu de virada o Bobadelense, que seriam os rivais, né? Que são muito próximos, né? São bairros muito próximos, e venceu por 2-1. E realmente naquele dia, curiosamente, a gente não tinha nem jogo de Benfica nem de Sporting, porque o Santeria pertence à região de Lisboa. Então os clubes que são de Lisboa são Sporting e Benfica. Então não teve jogo naquele dia. São clubes então, de bairros. Clubes de bairro. Igual aqui, Bom Sucesso, Madureira, exatamente. Olaria. Mas o estádio estava lotado. Dentro da possibilidade, o estádio estava lotado. Então era um negócio bem bacana. Eu queria aproveitar até esse gancho que vocês falam do público e perguntar ao Flecha, né, como ele é carinhosamente aqui, ó, camisa aqui, ó, camisa dele. Eu vi a camisa, eu vi a camisa. Camisa aqui, ó. Flecha. Isso é jabá, hein, Toninho? Não, olha, tô sentindo que isso aí é jabá, hein? O Flecha me ofereceu a camisa e eu tenho visto a camisa muito com bonita, muito orgulho. Por sinal, essa camisa. Pô, linda a camisa, bonita, hein? Muito Parece bonita. A camisa do CSA. Do CSA, do Futebol Clube do Porto do também. Porto também. Do Porto Mas a minha também. pergunta é o seguinte, essa questão, ele falou sobre a audiência, que as pessoas vão assistir aos jogos. E há algum tempo eu vi uma pesquisa que é justamente entre aqui o Brasil e a Europa, porque aqui, tirando a primeira e segunda divisões, o restante, muito pouca gente vai assistir os jogos, muito pouca gente. E a gente tem até recentemente o Campeonato Carioca, que o Flamengo foi para o Nordeste, não conseguiu bons públicos no Nordeste. A minha pergunta é o que atribuir a essa quantidade de torcedores que assiste à quarta divisão do futebol português? É a organização, o valor, o que se faz para promover os jogos? O que acontece, Flecha, aí? E não só em Portugal, na Europa de uma forma geral. Eu vou falar a nível do clube. O Santiria tem uma estrutura de há longos anos para cá, tem tido uma estrutura muito forte, mesmo saindo uma direção e entrando outra, tem tido muito boa gente a trabalhar no clube, e o clube hoje em dia, como em tudo, as redes sociais e tudo mais ajudam a partilhar o fim de semana de jogos, desde as camadas jovens até à equipa sénior. E isso torna muito fácil a chegada ao público, e depois é todo o envolvimento a nível de sócios que o Santiria acaba por ter, familiares, amigos, todos gostam de futebol, e num domingo à tarde, não tendo um Sporting ou um Benfica a jogar, é muito mais fácil a casa encher a nível de adeptos. Flecha, vou tirar meu óculos, porque quando a gente tem sempre convidados especiais, eu tiro o óculos. Sérgio Guimarães, na intimidade, pode me chamar de brother. Flecha, nós já tivemos um jogador no futebol brasileiro que também tinha um apelido de Flecha. Jogou no América, jogou no Grêmio, e era um jogador veloz, um jogador rápido, e que marcou muita presença aqui também no nosso futebol. Uma pergunta, como é que você tem visto aí, tem acompanhado o noticiário com o interesse dos brasileiros, dos clubes brasileiros com técnicos portugueses? Flecha, um abraço. Eu vejo com bons olhos, porque apesar de falarmos a mesma língua, penso que o técnico português no Brasil vai com outras ideias a nível da Europa, como os técnicos brasileiros também, na altura que quando ingressaram no futebol português, trouxeram outra dinâmica. Eu penso que é bom para o futebol brasileiro, é bom para o futebol português, porque todos os dias estamos a aprender um pouco do futebol, e então acho que isso faz falta ao futebol brasileiro, como faz falta também ao futebol português, ingressar treinadores brasileiros em ambos os lados. Acho que isso é benéfico para o futebol. Crescemos todos juntos a nível de futebol e aprendemos.
Maravilha. A primeira vez que eu estive em Portugal, eu fui para transmitir Fórmula 1 pela Eldorado. Eu fui fazer um grande prêmio, acho que na França, em Dijon-Prenois, e de lá havia aí um intervalo de 12 dias. E o outro grande prêmio era em Monza. Eu falei, não, eu vou a Portugal. Aí eu subi até Geneve, na Suíça, com Jens Lengel. Lembra do Jens Lengel? Que luxo, hein? Maravilha. E fui para Portugal. Aí quando eu disse em Lisboa e tal, me preparei, tinha um bar muito famoso lá em Portugal chamado Bip Bip. Você lembra do Bip Bip? Bip bar no meio. Aí eu entrei num café lá em Lisboa e cheguei para a atendente, para a menina, e falei, por favor, eu quero uma água com gás. Ela olhou para mim e falou, como? Eu quero uma água com gás. E não tá. Ela falou, tu queres uma água gaseificada? Eu falei, pode ser gaseificada, não tem problema nenhum. Ótimo. Ô Flecha, você pode ir se preparando, eu não sei se você tem a pretensão de virar técnico de futebol, porque aqui no Brasil... O campo está livre, aberto. Os técnicos portugueses mandam aqui com competência. Então vá se preparando. Que legal. Essa é a sua pretensão, Flecha? É a minha pretensão de ser treinador. Isso. Sim. Alô, Botafogo! Gostava de ser, porque não. Tenho de ser treinador e gosto de ser competitivo e acho que no futuro próximo quem sabe? Deixa eu só... Deixou a brecha no ar, né? O Botafogo já está pedindo o pessoal do Scout para ver o currículo dele. Pode aqui pedir a diretoria FC, o empresário Antônio Carlos Duarte, que a gente manda para vocês aí no Botafogo. Só para a gente encerrar, Flecha, já agradecendo muito a sua participação aqui, trazendo um pouquinho dessa situação, né, que é um contraste tão grande. Só uma curiosidade que eu tenho. Evidentemente, você não precisa revelar salário de ninguém. Mas a folha salarial hoje da equipe do Santeria seria mais ou menos em torno de quanto? Tem uma ideia? Dá para ter uma noção de quanto seria essa folha salarial? Eu não, sem ter a certeza, eu penso para o plantel todo há de rondar talvez os 2.000 euros. 2.000 euros. 2.000 euros, você multiplica isso por 6, que é quanto está mais ou menos o euro em relação ao real. Ou seja, são 12 mil reais. Olha a diferença que existe. É realmente, olha, eu quero dar os parabéns para vocês, porque realmente tem que ter amor mesmo ao futebol, porque não é fácil, a gente sabe disso. E eu fui acompanhar também uma parte do treinamento na outra semana, quando estive diretamente lá com Flecha. Estavam 2 graus, amigo, 2 ou 3 graus à noite, e depois de trabalhar, é complicado. Então, parabéns aí pelo amor que vocês sentem realmente ao futebol, e só isso mesmo para justificar o que vocês fazem aí, viu, Flecha? Muito obrigado, e um abraço daqui para todo o elenco. Tá bom. Flecha, obrigado, Flecha. Valeu mesmo. Forte abraço aí. Foi um prazer tê-lo aqui no Diretoria FC, e vai se preparando, porque o Lula também disse que vai encaminhar você para um clube aqui do Rio, tá? Tem uma estrela solitária nesse clube. É o Duarte. O empresário é o Antônio Carlos Duarte. Um abraço para você. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Maravilha. A gente fica imaginando os jogadores aqui, né, Ramos, Duarte e Lula, da 4ª divisão, da 3ª divisão também, e da própria 2ª divisão. Só para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, os times de menores investimentos, mas que estão crescendo, graças a Deus, e contando com a ajuda de suas respectivas cidades. Estou falando de Maricá, Sampaio Correia, Boa Vista e dos patronos, né, Lula? Porque esses clubes também têm os chamados patronos. Sim. O salário é baixo. Muito baixo. A média salarial é baixa. Na verdade, na vida, você faz as coisas por amor ou por dinheiro, né? No caso ali, que a gente teve aqui, esse bate-papo super gostoso, você mostra que ele faz aquilo pelo amor que ele tem ao futebol. Só para trazer aqui já agora, vou trazer a classificação do time, né, no campeonato. Curiosidade. Ele está disputando o campeonato chamado Campeonato Distrital,
é da primeira divisão do campeonato, da segunda divisão do campeonato distrital, é o líder da competição, tem 39 pontos, tem 9 pontos a mais do que o segundo colocado, e no próximo final de semana ele vai enfrentar justamente o segundo colocado, que é o Ponte Frielas, na casa do Ponte Frielas. E tem acesso? E tem acesso, depois, se passar, vai para a primeira divisão do distrital. Sim. E depois, subindo da primeira divisão distrital, onde o Santeria já esteve uma vez, o chamado Campeonato de Portugal, que aí seria a terceira divisão. Sim. E aí terceira divisão, temos a segunda e aí até chegar à primeira divisão. Notícia de agora, a gente sempre traz a chamada bomba ao longo do programa. E o Luiz Carlos Silva, a gente já conversava quando estávamos vindo aqui para o nosso estúdio. Como é que é o nome do nosso estúdio mesmo, Lula? Com aquela voz impostada, onde a gente grava a qualidade aqui do Café Cash Estúdio, Café Cash Estúdio. Café Quest. Rua Ubaldino do Amaral 80, próximo à Praça da Cruz Vermelha. Grandes nomes estão vindo aqui para gravar seus podcasts, seus programas para televisão. O nosso Brinquinho, o Diogo, o Sherlon, que tá querendo uma camisa do Bangu. Outra camisa do Bangu, alô Varela. Tá querendo fazer leilão, cara? Deve estar vendendo. Notícia, então, de momento, que o Luiz Carlos Silva, nós conversávamos e dificilmente ele continuaria no cargo. Atenção, Jorge Ramos e Antônio Carlos Duarte, caiu Fernando Diniz. Opa! Fernando Diniz não é mais o técnico do Cruzeiro. Com ele também estão deixando o clube o auxiliar Eduardo Barros, o preparador físico Wagner Bertelli, e o Cruzeiro agradece os serviços profissionais enquanto não traz treinador, o Wesley Carvalho. Senhores, o que vocês acharam? Já era previsto isso? Pelo investimento que foi feito pelo Cruzeiro, a coisa não está rendendo, e o Fernando Diniz já estava sendo questionado no final do ano passado, no Campeonato Brasileiro. A tendência era essa, natural, a não ser que o time tivesse um crescimento, o que não teve. O Fernando Diniz, ele não deu liga trabalhando no Cruzeiro. Ano passado, no Fluminense, já foi bem complicado a situação, ele saiu. E ele teve aquele grande momento quando conquistou a Libertadores, né? Aquele grande momento quando disputou ali a Libertadores, foi campeão da Libertadores. Ano passado a Recopa, né, que ele conquistou, mas aquele futebol, né, de toques de bola ali atrás começou a ser marcado, ele ficou sem saída. As equipes não conseguiram produzir, levar a vitória e acabou dando o que deu. Ô Jorge, basta lembrar o seguinte, o Guardiola começou muito com esse estilo de jogo, né, de toque de bola. Ele teve que mudar um pouco o estilo agora do Manchester City, que levou aí, foi uma série de jogos que ele levou aí de derrotas. Então ele teve que mudar um pouco a maneira de jogar do City, e o City cresceu de novo. O Fernando Diniz, se não se reciclar nesse sentido, se não mudar um pouco do estilo de jogo dele, vai ser a mesma coisa. Ou ele muda, ou mudam com ele, como foi o caso do Cruzeiro. Como foi o caso agora. Lulinha, quase que o Fluminense caiu, ele sai, chega Mano Menezes e o trabalho de Diniz é questionado. Ele vai pro Cruzeiro, aí não conseguiu demonstrar toda essa competência ou mudar esse estilo, como eles falaram aqui. Foi surpresa para você a saída de Diniz do Cruzeiro? O Diniz é um técnico, ele conhece futebol, ele é um cara super preparado. No Fluminense o time começou a cair, né? Eu não sei, a gente não vive o dia a dia do clube, né? Então, hoje a gente não vive nada de clube de futebol. No Cruzeiro a gente detecta o seguinte, o Cruzeiro hoje é um time que tem um dono. Um cara só que tá mandando no Cruzeiro, que é o Pedrinho Lourenço, que é um dos caras mais ricos, né? De uma rede de supermercado que é a quinta no Brasil, faturamento de bilhões, só que está sendo administrado de forma errada. Ele resolveu catar um monte de jogadores, sem consultar técnico, eu imagino que tenha sido assim, não é? E levando jogadores contestados. O Gabigol é um jogador contestado, polêmico, né? Tem bola? Tem. Então eu acho que o Cruzeiro não está indo no caminho certo, não. Hein, Jorge? Tem uma pergunta que fica no ar. Quem será o próximo técnico do Cruzeiro? Você tem algum palpite? Não, mas eu fico imaginando até os técnicos portugueses, né, que estão tão em alta no Brasil. Então a pergunta é, quem será o próximo técnico do Cruzeiro e o do Botafogo? O Botafogo também. Agora, parece que já se fala em Renato Gaúcho no Cruzeiro. Toninho? Um treinador que era um pouco questionado no início de carreira dele, mas já mostrou muita competência. A diferença, Renato Gaúcho mandava no Grêmio, mandava mais que o presidente.
No Cruzeiro, ele não vai mandar mais do que o dono do clube, que é o Pedrinho Lourenço. Mas, de repente, encaixa. Tem que dar liga, meu amigo. Senão, agora, clube empresa já está aprovado. Aí a gente vai alongar muito nisso aqui. Clube empresa mudou muito. E o Boto, lá do Flamengo, numa entrevista coletiva dele, o Flamengo não é clube empresa ainda, mas é um modelo. Né? E o que ele disse? Ele falou, aqui nós não vamos contratar jogador por pressão de imprensa e de torcedor, não. É isso, esses clubes agora são assim. De empresário também. Exatamente. O Atlético disse a mesma coisa lá com a família Menin, e o John Textor também falou, eu não tenho pressa em anunciar o novo técnico do Botafogo. Não, e lembrando que o técnico do Botafogo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ele entrou, se não me falha a memória, em abril. Sim. Foi. Né? Em abril. E o Botafogo, através de bons jogadores também que foram contratados, deu liga, um bom trabalho. O Botafogo foi campeão dessas duas competições. Então, o John Textor tem essa experiência também. Então, é por aí mesmo. Calma. O Campeonato Carioca é ensaio, é laboratório. Isso aí. E por esse motivo, por laboratório, a gente vai ter daqui a pouquinho muitas experiências para tratar aqui para ver se vão ser realidades ou não. Danilo no Flamengo, Arthur no Botafogo, Ryan no Vasco tendo contrato renovado e injúria racial na seleção sub-20, e no Fluminense o Thiago Silva chutou o balde. Vamos dar um tempo com Diretoria FC, a gente volta já já. De volta aqui com Diretoria FC no nosso canal, Nosso Futebol, com o nosso convidado super especial, Jorge Ramos. Que categoria, que voz, né? Jorge Ramos, dublador. Você consegue dublar o Luiz Carlos Silva, por exemplo, abrindo aqui o programa Diretoria FC? Vamos lá, primeiro o Lula agora vai falar, estamos começando a segunda parte do Diretoria FC e logo depois o dublador Jorge Ramos. Vamos lá, Luiz Carlos Silva. O Jorge Ramos, ele dubla Brad Pitt, quem mais? Diga aí. Não, que Brad Pitt. Paulo Oliveira. Não. Não, aí não. Pô, sacanagem. Só desenho. É só desenho, né? Filmes, né? Alguns. Manda um abraço pro Mazela aqui. Mazela, tá vendo o programa aí, né, Mazela? Cadê o Mazela? Ele só ficou a bola do náufrago, cara. Eu acho que ele... A bola está chorando por você. Volta, Mazela. Como é que é o nome do filho da Fernanda Pisotti que passou para... É o FRJ. Qual o curso cinema. Que ele vai fazer? Vai fazer cinema. Nossa senhora. Jorginho, olha, difícil fazer cinema? É difícil. Num país chamado Brasil? No Brasil é tudo meio difícil. Tudo é difícil. No Brasil é tudo complicado. Mas eu fico muito feliz pela Fernanda, que estive com ela nesses últimos dias e ela falando dessa uma certa agonia, né, para saber o resultado, atrasou e tal. E agora a notícia boa chega e que bom que chegou aqui entre nós, que a gente pôde fazer essa reverência, né, demonstrar todo o nosso carinho e alegria por ela. Parabéns, Fernanda. Enzo, parabéns. E é isso, siga o seu sonho, isso é muito importante. Pois não, Lula? Fala, o que é que você tá fazendo mímica aí? É porque eu queria a dublagem e a dublagem não saiu. Não vai ter dublagem, não. Os canais que você perguntou, nós estamos agora, este é o 567, né, na Claro e 602 na Sky. Agora o canal de streaming do Nosso Futebol é o 715, 716 e acho que tem mais um outro ainda que é o terceiro. Fica logo após a Paramount. Você vai lá, é aquele canal onde você paga a assinatura para assistir ao Campeonato Paulista. Aquele paulistão que os caras narram assim, ó. Arranca o Corinthians pela direita, vem descendo agora, vai cruzar a bola na área, atira pela linha de fundo. Na jogada corrido, de Yuri Alberto. Então bola você pela tem... direita, comentário de Jorge Ramos. O Corinthians está bem, Jorge? Está bem. Você pode nos assistir pelo 567, né? Ou o 717 Paramount. Não, Paramount não. Apaga tudo. Não, apaga, essa vai ser editada. Ele quis caprichar. Eu achei que até a chamada ia ser aproveitada no futuro. Fica depois do Paramount, é 715 e 716. É logo após os canais da Paramount, que são streaming agora também. Valendo. Logo após os canais da Paramount. 715. 715. Diretoria
FC. No nosso canal, o nosso futebol. Que espetáculo. Isso aqui, galera, para você que está começando fazendo comunicação social, é assim que funciona. Nós estamos fazendo aqui apenas um treinamento. Não precisa nem editar, porque hoje em dia é assim. Sabe quem está chegando no Brasil? Dá uma olhada aqui na tela, aqui, ó. Vê se vocês reconhecem aqui quem é essa figura, quem é esse jogador de seleção brasileira que está chegando para o Flamengo, para o mais querido. Alguém conhece? Quem quer palpitar? Quem quer falar quem é esse jogador? Quem é o jogador? Quem é o jogador? Ramos, Toninho? Aliás, 2 jogadores que foram campeões da Libertadores estão regressando ao futebol brasileiro. Perfeito. O Danilo, que é esse que está aí na foto, para o Flamengo. E muito provavelmente o Neymar também para o Santos. Boa notícia pro Peixe, boa notícia pro Flamengo também. 33 anos, Lolinha. Danilo. Fala muito, gosta de falar. Fala demais. Mas parece o Zé Encrenca, ele? É bom jogador. É um bom jogador, tem bola. É claro que a gente sabe que perdeu espaço na Europa. Na seleção brasileira, ele começou a ser contestado também ali como o lateral, muito burocrático, mas provavelmente vai sobrar no futebol brasileiro, porque joga numa equipe muito boa, e quando você joga numa equipe muito boa, você cresce, né? Você vê jogadores que às vezes vão para uma equipe mais fraca, bons jogadores não crescem, mas ele ali no Flamengo, lá de todas aquelas feras, certamente é uma boa contratação, apesar, né, de estar um pouco em baixa na Europa e dos 33 anos que hoje dá, o jogador joga até 40 hoje. Com certeza. Resta saber se ele vai jogar como lateral direito ou como zagueiro. Essa seria a pergunta que eu coloco aqui para a mesa. Vocês acham que ele seria mais útil onde? Porque, por exemplo, a Juventus acaba de contratar, e talvez por isso tenha liberado o Danilo, Renato Veiga, que ele inclusive é titular português, era do Chelsea, foi contratado pela Juventus e é titular da seleção portuguesa também, agora ao lado do menino que está no City, que agora me fugiu o nome do zagueiro. Daqui a pouco você lembra. Daqui a pouco lembra. Então o Danilo vinha jogando como zagueiro, como o Renato Veiga foi contratado e é mais jovem, aí chegaram a um bom termo da saída do Danilo. Agora resta saber se ele vai jogar como lateral direito, mas vale lembrar que em 2019 o Flamengo também trouxe um lateral que também já estava assim meio veterano, que saiu do São Paulo no final do ano passado, que era o Rafinha. Também vinha do Bayern de Munique, né? Tava no Olympiacos. Quando ele veio do Flamengo, acho que ele já era do Olympiacos. Então ele veio do Olympiacos direto pro Flamengo. Então é mais ou menos a mesma situação. Agora resta saber se o Danilo vai jogar como lateral, e aí o Wesley poderia ser vendido, ou como zagueiro. Nós temos uma pergunta do nosso parceiro João Pedro, direto lá de Vitória, exclusiva para Jorge Ramos, quando você quiser acionar. Pode chamá-lo. Então, o nosso João Pedro, antes de acionar o João Pedro, eu quero só, porque o Jorge é dublador, e é aquele trabalho que é feito em estúdio. E eu fiz um trabalho lá de um livro do Zico, lá que é e-book, que é o book, né? O book lá no Downtown. O Brinquinho, inclusive, foi intermediário, foi o meu empresário. E você gravar, porque, por exemplo, eu estava gravando, né? Narrando o livro para áudio. E aí eu tô lá gravando, Paraná. Aí a menina, era uma garota lá na técnica, ela dizia: a tua barriga roncou. Porque quando a barriga ronca, é um estúdio bem vedado, né? Sai o ronco da barriga, aí você tem que corrigir, não. Aí, você quer comer uma maçã? Você foi gravar com fome, né? Foi com fome. Você quer comer uma maçã e uma banana? Aí eu falei, tá bem, é melhor comer uma bananinha agora e uma maçã, para ver se a barriga para de roncar. É melhor ronco do que pum, né? Não, porque são detalhes, né? Porque aí não, né? Aí é outro nível, né? Aí é porcaria. Vamos então com o João Pedro fazendo a pergunta então para o nosso Jorge Ramos. Na tela. Fala, rapaziada do canal Nosso Futebol, tudo bom com vocês? Aqui é o João Pedro e é um prazer estar participando aqui de novo. E hoje eu vim para fazer uma pergunta para o comentarista Jorge Ramos. Como você acha que o Fogão irá sair esse ano? Mesmo com o Luiz Henrique indo para o Zenit, o Thiago Almada indo para o Lyon e o Adrielson, que também era uma peça-chave para o time, saindo. Você acha que o Glorioso irá fazer uma temporada muito boa, irá ir bem no Super Mundial, irá continuar brigando por títulos ou irá um pouco abaixo? Olha, primeiro, obrigado pela pergunta, João Pedro, prazer poder respondê-la. Uma pergunta difícil, né? Muito difícil, mas eu acredito que o Botafogo ele possa ter uma equipe competitiva para
ano de 2025. Apesar de saída também de vários jogadores, ainda não ter o seu técnico. Ano passado foi semelhante, Botafogo teve o seu técnico campeão a partir do mês de abril. Contratou jogadores que chegaram, teve o Almada, por exemplo, começou a jogar em agosto, né, e conquistou o título da Libertadores e também o título do Campeonato Brasileiro. Então, é uma pergunta difícil porque é prospectar o futuro. Como eu vou me basear no que aconteceu no ano passado, que acabou dando certo. Não quer dizer que vai dar certo esse ano, mas o John Textor, pelo menos no ano passado, provou que soube administrar muito bem, talvez a SAF mais bem sucedida do futebol brasileiro, seja do Botafogo, é a do Botafogo. Então vamos aguardar um pouco mais. Tentando responder, não ficando no muro, eu acho que o Botafogo vai fazer uma participação boa, vai disputar sim o título da Libertadores, vai se preparar para disputar também o título do Campeonato Brasileiro. Ser campeão ou não é uma outra história. Não sei se atendi a sua expectativa, mas é isso que eu penso. Perfeito. Agora, já vamos voltar a falar de Botafogo, porque tem mais uma informação envolvendo o Flamengo. Flamengo, nesta segunda-feira, com muitas informações, e terça-feira repercutindo também, porque o nosso programa também, nós estamos neste momento no ar, à noite de segunda-feira, e sempre terça-feira nós temos a reprise do programa. Jorginho já admitiu baixar a pedida e pode ser o próximo reforço também do Flamengo, Antônio Carlos Duarte. É um bom reforço, sem dúvida. Um jogador com experiência de seleção italiana, jogador experiente, vencedor da Liga dos Campeões, da Champions League com o Chelsea, jogador que está no Arsenal, enfim. É um jogador que tem realmente uma qualidade técnica muito interessante. Encaixaria muito bem no time do Flamengo. Agora, a pergunta que não quer calar. Entraria no lugar de quem o Jorginho? No lugar do Pulgar? No lugar do Gerson? No lugar do Dela Cruz? No lugar do Arrascaeta? Vai entrar no lugar de quem? Tudo bem, eu acho que um time tem que ter elenco. Isso aí e a prova disso foi o que o Botafogo fez no ano passado. O Botafogo tinha elenco. Perdeu alguns jogadores ao longo da competição, mas teve uma base e os jogadores que entravam iam dando conta do recado, né? Mas olha só, deixa eu pegar esse exemplo. O Botafogo liberou nada mais, nada menos, eu não vou nem contar alguns outros. Eu vou contar 9 jogadores que foram liberados aqui, fora os titulares, jogadores que eram considerados os reservas de qualidade. Tietê, Tiquinho Soares, Adrielson, todos esses jogadores foram embora. O Botafogo não perdeu só o Thiago Almada, não perdeu só o Luiz Henrique. O Botafogo perdeu esses jogadores também. Vai ter reposição? Contratou o Arthur. O Wenderson chega em junho. E aí? Então, o Flamengo está fazendo exatamente a mesma coisa. Está montando um time, tem uma base, está trazendo jogadores também para você ter elenco. Por quê? O Flamengo vai disputar Libertadores, o Flamengo vai disputar Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai disputar a Copa do Brasil e o Flamengo vai disputar o Super Mundial no meio do ano. E quer fazer uma boa participação. Então, você ter um jogador que já foi campeão da Champions, jogador que disputou a final da Copa da Europa de Seleções, como é o caso do Jorginho, será um belíssimo reforço. Agora, a pergunta só eu coloco aí o ponto de interrogação. Vai entrar no lugar de quem? Lulinha, vai entrar no lugar de quem? Você lembra do Jorginho? Você gosta daquele jogador? Ele tem cidadania, inclusive, italiana, né? Não, ele é jogador da seleção italiana. Ele é jogador da seleção italiana. Ainda sim. Continua sendo, sim, né? Sim. Agora, isso encaixa nesse perfil do Flamengo na vaga de quem? Eu diria um amigo meu, eu passo. Eu vou passar. Passa. Olha, tem um jogador, não sei se vocês têm essa informação, que pode sair do Flamengo, que é um dos jogadores que o Antônio Carlos colocou, que é o Pulgar. Há uma expectativa que ele possa sair. Não vou dizer que vai sair, mas foi ventilado, algumas informações chegam que ele quer sair, ele quer jogar no futebol europeu. Será ele? Fica a pergunta. Saindo do Pulgar era fácil. Encaixa, bota logo o Jorginho ali. Não sei se vocês tiveram essa informação. Não tínhamos. Eu, sinceramente, do Pulgar não tinha informação. Eu tenho informação do Wesley, né? O Pulgar tem um probleminha aí, extra-campo, né? Particular. Não é no problema
alugaram uma casa para ele que é de um contraventor famoso, e isso aí deu uma confusão. Hoje... E a gente não sabe o que acontece, né? Então, a partir daí, ele não quer mais ficar aqui, não quer jogar. O Wesley é outro jogador, que o problema ali é o valor, né? O Flamengo quer um valor superior, que já foi a gente sabe que esse valor que foi anunciado é um valor altíssimo, só que o Flamengo quer um pouco mais. Vamos ver. E tem o Wesley, né, Toninho? Que a qualquer momento pode surgir também uma proposta, e o Flamengo não nega que tem interesse em negociá-lo, não explicitamente, né? É um jogador que fez um final de ano de 2024 espetacular, né? Então chamou a atenção, inclusive muita gente pedindo a chamada dele para a seleção brasileira, porque o Brasil realmente, o lateral direito está muito mal. Então ele seria um jogador indicado para atuar naquela posição. E o Danilo. E o Danilo. E aí agora fica aí a grande dúvida, né? Por isso é que nós estamos aqui debatendo, você está acompanhando o programa agora, Danilo chegando para ser reforço do Flamengo e Jorginho essa possibilidade. Quero aproveitar para mudar, né? E no início do programa a gente falava o porquê dos pequenos estarem mostrando nesse campeonato toda a sua qualidade, e os grandes clubes a partir desta rodada, né, Lula? Luiz Carlos Silva. Os pequenos com times, né, principais, os titulares jogando, e os grandes resolveram usar elenco alternativo, né? Então, isso era esperado, né? Isso já era, em Minas está sendo assim. Atlético e Cruzeiro não estão bem jogando com times alternativos. O Atlético até muito mais do que o Cruzeiro. Agora que eles vão colocar o Cruzeiro, já usou o time titular dele no empate contra o Betim. Sim. E o Atlético não, porque estava lá disputando lá aquela Copa lá nos Estados Unidos, né? Que perdeu nos pênaltis pro... Como é o nome do Orlando time? City. Não, o Orlando City. No Gaúcho também mandou um pouco assim, eu não tenho acompanhado muito o campeonato. Você que é meio gaúcho, você pode responder. Na rodada do final de semana o Inter foi venceu, correspondente gaúcho. Ele mudava o sotaque quando eu só... E agora, bate, vamos ao Rio de Janeiro. Tu não pensas que Jorge Ramos é um galã? Tu não pensas? Em segunda pessoa, tu não pensas, tchê? Agora, só para... contextualizar também, não é de hoje que o campeonato carioca está sendo assim esvaziado, eu diria, com jogos fora do estado do Rio de Janeiro. Inclusive esse ano, os jogos que não deram a rentabilidade que era esperada, inclusive os jogos do Flamengo, que é o trem pagador. O trem pagador, um clube que se junta muita gente. Também porque jogou com reservas também. Isso tem um preço. E eu não sei, assim... Mas, Jorge, o calendário não todo, mas o calendário... Você viu que o Campeonato Paulista, que começou recentemente, teve um público bom no campeonato. Então, será que a forma do Campeonato Carioca, muitos clubes disputando, talvez uma seletiva com 4 dos chamados de menor investimento, para se juntar aos 4 de maior investimento, campeonato de 8 equipes... Talvez, eu estou dando aqui, eu não sei o que vocês pensam, mas sugestão. É uma sugestão, porque está muito ruim. O torcedor não vai. Eu acho que vai começar a engrenar. Semana passada, não sei que dia foi, o campeonato, tinham 2.000 pessoas. Não, assistindo. A média realmente está baixa. O Carioca, isso é minha opinião, eu iniciaria o Campeonato Carioca com um grande clássico. Você abriria o Maracanã, temporada do Carioca, um exemplo, Flamengo e Botafogo vão até jogar agora a Supercopa, né? Mas eu abriria com um grande jogo. Para atrair, né? E evitar também tirar muitos jogos daqui. A gente entende que lá no Norte e Nordeste adoram ver os times do Rio, mas é a mesma coisa que você contrata Roberto Carlos, o Rei, para cantar lá no estádio, lá no Mangueirão. Isso. E chega o cover, né? Cover. Do Roberto. Isso mesmo. Aí, agora, eu não vou ver esse cara, eu quero ver o Roberto. É a mesma coisa do futebol, exatamente, né? Agora, o presidente Rubinho, que é nosso amigo, nosso parceiro, e o Rubinho gosta de ouvir a opinião da imprensa, tem um mistério nisso aí, porque quem promove esses jogos, parece-me que é o Rony, que foi jogador do Fluminense, inclusive. Atacante. Sim, ele é quem contrata e leva esses jogos para lá. Tá tomando prejuízo, mas continua levando, mas tá saindo de onde? Tem algum mistério aí nesse negócio que a gente não entende. Não é pela federação
do empresário que está levando os jogos para lá. Terceirização. Empresário que gosta de tomar prejuízo, não dá para entender. Mas eu iniciaria com um clássico no campeonato, todo ano abrindo um jogaço no Maracanã. Presidente Rubinho, forte abraço. Vai ter clássico, Toninho. Quarta-feira, é o primeiro do Campeonato Carioca. Fluminense e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Fluminense, que o mando de campo é do Botafogo. Quem vai comandar o Botafogo no clássico? Você pode nos informar de primeira, Toninho? Quarta-feira é fácil, né? É o Leiria, né? Deve ser. Será? Ou então o Carli. O Carli seria um bom nome. Surgiu esse nome, é? Surgiu e seria um bom nome, sabe? Porque é um profissional que teve serviços prestados ao clube. Os jogadores têm respeito por ele. É ídolo. Ele fez parte das comissões técnicas todas do Botafogo, desde o Luiz Castro, da saída do Luiz Castro, depois com Bruno Lage, Thiago Nunes, enfim, com esses caras todos aí ele fez parte da comissão técnica. Então é um nome. Olha, diante das dificuldades aí de treinador, se o Textor está encontrando tanta dificuldade, quer fazer tantas entrevistas, eu acho bem que ele faça as entrevistas necessárias, mas que faça as entrevistas e traga a pessoa correta para dirigir o clube, para dirigir o time. Porque eu não sei, essa saída do Arthur Jorge, a gente sabe que o Arthur Jorge recebeu uma proposta muito boa lá do Al Rayyan, mas, cara, olha, sinceramente... Você tá com a pulga atrás da orelha? Só vale pelo dinheiro. Porque hoje o Al Rayyan... Esse ele tá com a pulga atrás da orelha, porque você tá falando muito nesse assunto. Tem uma pulga? O Al Rayyan... Temos que trazer um inseticida aqui pro estúdio. O Al Rayyan, quando o Arthur Jorge foi pra lá, ele tava em sétimo lugar. Existe ainda? E agora? Agora melhorou um pouquinho, acho que tá em quinto, parece. Subiu um pouquinho lá na classificação. Isso. O Al Rayyan. Mas olha, sinceramente, você vai dirigir o Al Rayyan? Se fosse pro futebol da Arábia Saudita, por exemplo, fosse pro campeonato da Arábia Saudita, onde você tem vários craques jogando lá, vários estaria jogadores... hoje dentro do mais valorizado? Beleza, né? Você tem Cristiano Ronaldo, você tem Neymar, ainda tá lá, você tem Benzema, você tem uma série de jogadores importantes jogando no campeonato saudita. Isso. O campeonato do Catar... Você não tem ninguém, tem que catar alguém para ver se acha que tem valor. Só vale pelo dinheiro, gente. Jorge Ramos, você consegue entender essa filosofia também do Arthur Jorge ter deixado da forma que foi uma coisa é certa, me perdoe só aqui, uma coisa é certa, ele tá vai ser o pedestal do Botafogo, né? Ele passou a ser talvez o maior técnico. Não sei se vai ser o maior técnico do futebol do Botafogo de todos os tempos, mas com certeza um dos. Mas isso não esquece, né? Isso não esquece. Eu concordo com o Antônio Carlos. Eu acho que a questão é que quando você atinge um patamar, como ele atingiu o Arthur Jorge, você tem que manter aquele patamar ali. E o perigo de você cair, né? Eu lembro, assemelho um pouco ao Jorge Jesus do Flamengo, que foi lá no alto, no topo, aí recebeu uma proposta boa e tal. Ele falou, bom, eu acho que eu já fiz aqui, eu vou ficar na galeria. Mas ele saiu, me perdoe, Jorge, ele saiu para ir pro Benfica. Pelo menos é um campeonato que não é dos principais europeus, mas está ali entre os 5 melhores campeonatos. E não no caso do Arthur Jorge, né? Vai pro Al Rayyan. Porque o time de elite, né? Ir para Portugal, mesmo que seja para um clube que talvez é um time de ponta, todo mundo lembra. Eu concordo com você. Eu acho que ele quer ficar na galeria. Eu acho que ele quer ficar na galeria. É isso. É isso, e tem um dinheiro. Ou então ele sentiu que o Botafogo realmente ia se desfazer. Eu acho que ele pediu muito. Pediu muito. Então ele sentiu que o Botafogo estava mudando ali, ia vender, iam sair muitos jogadores, talvez a reposição não fosse a mesma. E ele falou, sabe do quê? Eu vou me embora antes que depois a coisa comece a pegar para mim. E aí é o patamar. Porque o Abel Ferreira vai pro 5º ano dele, será o último ano. Já disse que vai ser a última temporada. É o último ano dele no Palmeiras. Mas o Abel Ferreira se manteve no Palmeiras. E o Palmeiras também teve saída de jogadores. O Palmeiras vendeu quantos jogadores? Quantos jogadores o Palmeiras não vendeu desde que o Abel Ferreira chegou? Muitos. Luiz Guilherme, o Estevão vai sair agora no meio do ano, o Hendrick, agora o Vitor Reis, Danilo, que saiu, foi pro Nottingham Forest. Vários jogadores que ele perdeu ao longo da competição e ele continuou. Enfim. Nós já estamos quase terminando aqui o programa, mas tem 3 informações, rapidamente, que nós não podemos deixar de falar. A primeira delas é a situação envolvendo o jogador Renato Augusto do Fluminense, sofreu uma lesão no ombro, vai fazer exames, pode ser apenas uma luxação ou então vai ter que ser submetido a uma cirurgia. O Thiago Silva reclamou sobre o calendário e disse que é um absurdo jogar
4 horas da tarde, como aconteceu no jogo Fluminense-Madureira, Jorge Ramos. Olha, eu concordo. Eu acho que o calor do Rio de Janeiro, tanto que tem a parada para hidratação. Parada técnica, onde tem a hidratação, por causa justamente do calor. Hoje, o futebol, a velocidade de um jogo de futebol, um jogador que corria em média nos anos 70, 6 quilômetros, está correndo 13 quilômetros, 12 quilômetros. E eu acho realmente... E fora isso, a quantidade de jogos que tem um ano inteiro. Então, concordo com o Thiago Silva. O caso ali da luxação talvez não tenha nada a ver, é uma questão de um impacto, que é um jogo de confronto, né, de choque entre os jogadores, mas com relação ao calendário, eu sou a favor de uma reorganização total. E agora, esse ano que vai ter aí o Mundial, que vai até parar, mas de qualquer maneira são muitos e muitos jogos, e o ser humano tem um limite, né? Ainda mais esse alto nível, é complicado. Lulinha, tomar de 6-0 da Argentina é normal no Sub-20? Hoje em dia é normal. Tomou de 7 da Alemanha, 7-1 da Alemanha, 6-0 da Argentina, hoje é normal. Você considera realmente que é o reflexo de alguma coisa que esteja acontecendo na CBF que acaba interferindo na participação dos times? Porque a seleção principal também não está legal. Para isso. Jogou um zagueiro que é do Santos e foi comprado pelo Botafogo, né, por uma fortuna. Ele estava na zaga, não é isso? Da seleção, como é o nome dele? Jair. Tomou lá na zaga 6 gols. Esse cara tá indo pro Botafogo, já veio, né? Já tá contratado. Então, vamos aguardar que mude, porque a seleção principal também é reflexo. Agradeço ao Jorge. E claro, não, já está querendo já dispensá-lo? Sem fazer uma média? Primeiro dizer que nós ficamos satisfeitos e orgulhosos de ter hoje, pela primeira vez aqui no nosso estúdio, o Jorge Ramos. Toninho, alguma última informação antes da gente se despedir do nosso convidado? Não, você tinha falado só no início sobre a questão do Paiê e do Coutinho juntos, né? Pra gente falar um pouquinho de Vasco. Trabalhar com um cara que tem memória é sensacional. Olha, eu tô querendo ver os dois juntos. E eu acho que o Carille vai apostar. Mas se é para apostar, que aposte logo agora no início, que é esse início ainda de trabalho. Não deixa para apostar isso mais na frente, não. Tenta saber se dá para os dois jogarem juntos ou não. Eu colocaria os dois juntos. Dá, Ramos. Cara, jogador bom, dá para jogar junto. A gente tem aí vários exemplos. Seleção brasileira 70, Rivelino na esquerda, enfim. De lá para cá tem um monte. Dá sim. Maravilha. Luiz Carlos Silva, as honras da casa, agradecendo o nosso convidado super especial, nosso dublador. Ele vai voltar. Outras vezes, vai, claro. Tá convidado já? Tá. Antecipadamente? Tá, podemos dar a bola para ele? Pode passar a bola para ele. Então, eu vou passar a maior bola que nós temos para você. E obrigado pelo carinho e pela tua presença aqui conosco. Olha, obrigado a vocês. É muito bom estar com um time tão bom como esse time, né? Que eu aprendi muito nessa vida. E espero, se for convidado de novo, estou aqui. Já. E na Roquete é a partir de que horas? 5 horas, de segunda a sexta-feira, o programa, o painel, segunda a sexta-feira. Agora tem a programação também esportiva, que você pode acompanhar de alto nível. À noite, final de semana. Temos o Batista Júnior lá. Batista Júnior, Luciana Zogaibe, ganhadora do prêmio da melhor narradora. Parabéns, querida. Você é demais. Amanda Viana, Daniel Santiago, Gustavo Guerra, tem o Rodrigo Gomes. O Pepa ainda está lá, o Paulo Júnior na programação com o Paulo samba. Júnior está lá no Santo Samba. Santo Samba. Tá legal. Turinho, foi muito bom tê-lo novamente aqui na terra Tupiniquim. É isso. Um abraço, viu, Serginho? E um abraço a todos aí. Lulinha. Um abraço, hein? E calma. O nosso náufrago? Você anda muito nervoso, hein, rapaz? Calma. Por que Zé Encrenca, hein? Por que Zé Encrenca? Toda vez que a gente pega o táxi, a gente sai do Flamengo pra cá, o taxista pergunta depois, ele sai do carro, o taxista. Esse cara é o Zé Encrenca? Fala muito, hein? Fala muito. Olha aqui, o náufrago. Um abraço pra você, náufrago. Sabe quem é o náufrago? Você vai saber no próximo episódio do Diretoria FC. A todos, muito obrigado. Valeu pela companhia. Não esqueça, hein? Estamos sempre com você. Você é o mais importante. Aquele abraço.